Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem e vamos dar início então à nossa videoaula número 4, falando sobre a diversidade indígena brasileira e dando início ao capítulo 3 do nosso livro, ok? Mas antes de iniciarmos com os textos, eu gostaria de deixar uma atividade prática para vocês. Dessa vez eu não vou dividir em duas aulas, tá? Uma aula teórica e uma prática. Por quê? Essa nossa atividade prática vai ser uma continuidade da aula anterior, que falava sobre a África. Eu deixei para vocês a sugestão de uma animação chamada As Aventuras de Azur e Asmar. Então, qual é a nossa atividade prática? É uma atividade bem simples, mas é para fixação da sugestão que eu passei para vocês, que seria esse vídeo, essa animação. Então, eu gostaria que vocês assistissem, quem ainda não assistiu no YouTube, essa animação, e depois fizesse uma ilustração da animação. Não é para copiar o desenho, tá? Do jeito que a animação, do jeito que é apresentada, né, pela pessoa que fez. Não é para fazer uma cópia, é para vocês desenharem aquilo que vocês entenderam da história, né? Pensem nas imagens que vocês acharam mais marcantes da animação. O que é que falou essa animação? O que passou para vocês? O que é que vocês puderam entender? E tentem passar isso para uma cena só, uma ilustração só, tá bom? Depois vocês, essa semana, por favor, me mandem. Gostaria de lembrar também a vocês que a releitura, poucos alunos me entregaram, apenas 3, tá? Então eu vou estender o prazo por mais uma semana para que vocês possam fazer a entrega. Bastante alunos entregaram a arte africana e as máscaras também. Bastante, mas não todos. Então, aqueles que não entregaram, por favor, estejam atentos e entreguem, tá? Mesmo depois do prazo, eu vou aceitar, não valendo, como a gente faz na aula presencial. Não vai valer a mesma pontuação, mas a gente aceita. O importante é que vocês estejam fazendo, ok? Então, por favor. E aí, façam a nossa atividade da ilustração da nossa animação As Aventuras de Azur e Asmar. Está na página 35 do nosso livro. Agora, então, vamos iniciar o nosso capítulo 3, abrindo na página 38. Então, aqui na página 38, vai aparecer uma criança indígena, né? Tem a imagem dela. Então aqui no rostinho ela tem um grafismo. Lembra que nós aprendemos os grafismos africanos? Então na aula de hoje nós vamos aprender os grafismos indígenas, né? Esse povo também faz muitos grafismos. E antes de iniciarmos a leitura do texto, eu gostaria de mostrar para vocês um artefato indígena que eu tenho aqui na minha casa. Vocês já viram esse objeto? Quem sabe me dizer? Como eu não posso escutar vocês, então eu vou falar por vocês. Quem não conhece, isso é uma zarabatana, né? Eles usam para caça, né? Para brincar também. Então aqui eles colocam essa como uma flechinha, né? Coloca assim e aí eles sopram. E aí sai assim, não sei se é esse lado ou se é esse lado. Acho que é esse lado que colocam, ou esse, não sei. E aí depois sopra e sai, porque eu uso mais como um enfeite, né? Não uso para soprar em ninguém, por isso que eu não sei soprar. Mas eu gostaria que vocês percebessem aqui os detalhes, os enfeites com as penas, aqui olha, os grafismos, tá? Ele é feito de bambu. E aqui tem as flechinhas. Gostaram? Bem interessante, né? Então vamos lá. Então agora vamos começar fazendo a leitura do nosso texto falando sobre artes indígenas, na página 38.
Para entendermos um pouco sobre a diversidade das criações artísticas indígenas, precisamos primeiro perceber a quantidade de etnias indígenas existentes no Brasil. Então, nós sabemos que não existe só um tipo de povo, né? De indígena. Existem mais de 800 mil indígenas vivendo no Brasil e eles se dividem em 300 etnias, como Carajá, Bororô, Cadiuel, Yanomami e tantas outras. Aqui, inclusive, no nosso litoral próximo, nós temos tribos na cidade de Bertioga, temos em Boracéia, temos também em Peruíbe, aqui pertinho, né? Então, são várias tribos de várias etnias diferentes e cada uma delas traz a sua cultura, da mesma maneira que lá na África. Lembra que eu comentei com vocês que cada povo, né, cada região, eles têm o seu jeito específico de fazer o artesanato, né, os seus artefatos, as suas crenças, enfim, né, cada povo eles têm uma arte bem variada, ok? A mesma coisa acontece com os povos indígenas, certo? Então, vamos ver aqui quais são as características em comum que eles vão ter. As artes indígenas possuem algumas características em comum. Para os povos indígenas, não existe separação entre arte e cotidiano. Em geral, ao produzir um objeto ou pintar o corpo, há uma função de utilidade para cada ação. Por exemplo, um pote de barro é feito para colocar água. E uma pintura corporal pode representar a preparação para uma festa. O que isso quer dizer? Que cada coisa tem o seu significado, como eu falei da nossa zarabatana. Eu uso como um enfeite, como um artefato assim de enfeite, né? Agora eles têm uma utilidade de caça diferente, né, do que eu uso, entendeu? O que se considera belo para os povos indígenas é ligado aos seus valores, à sua organização social e à maneira como se relacionam com o ambiente. Além disso, as sociedades indígenas, como qualquer outra, estão em constante transformação. E isso se reflete em tudo que produzem como manifestação de sua cultura. Então é um povo muito rico cultural e nós brasileiros temos somos descendentes, né, desses povos, então carregamos isso também no nosso DNA, né? Aqui fala na página 39 sobre arte e os artefatos. Os objetos produzidos pelos indígenas são elementos marcantes em sua visualidade. Além da beleza, podem ter valores simbólicos e espirituais, como marcar estágios de vida ou indicar funções de uma pessoa. E aí nós vamos ter aqui, vai falar sobre arte plumária, né? Que eles fazem confecção de colares, braçadeiras, cocares, penas usando as plumas, né? Como adorno, e eles usam como adorno, né? Para se enfeitar para lutas e festas, né? E aqui a arte gráfica, que é a utilização do grafismo, como fizemos na aula anterior, no capítulo anterior, na arte africana. E é outra tradição importante para muitas etnias indígenas. De acordo com cada cultura, os grafismos podem ser pintados em diferentes partes do corpo, também para eventos como lutas ou para mostrar, por exemplo, quando um indígena vira adolescente, vira homem. Então eles têm todas as tradições e eles usam esses grafismos, essas pinturas corporais para isso, para todas essas representações. E aí nós vamos terminar aqui e vou deixar para vocês a leitura da página 40, para eu também não ficar me estendendo em leitura com vocês, e a atividade da página 41.
O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão observar os padrões criados aqui, né? E aí vocês vão preencher o espaço completando os grafismos. Atente-se aos paralelismos e à simetria e as repetições. Então, assim como está aqui, tá? Tem que fazer igual em todas elas. Tudo bem? E depois aqui na de baixo vocês vão fazer o próprio grafismo de vocês. Tá? E aí essa página, vocês por favor, não tem como nós fazermos a correção. Vocês vão me mandar uma foto, tá bom? Juntamente com a ilustração da nossa animação que eu deixei para vocês. Espero que vocês tenham gostado e na próxima aula nós vamos dar continuidade aos estudos da arte indígena, ok? Até a próxima videoaula.